Eu sou o Dr. Zé Bento. Eu sou o Fernando Rocha. E você já sabe, esse é o Tudo Bem. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. O assunto hoje é fantástico. Longevidade sexual. Viver muito, mas viver também com qualidade de vida. Quem que não quer, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Esse é o Tudo Bem. Tudo bem, longevidade sexual, Dr. Zé Bento, que importância, né? Que todo mundo quer viver muito, mas quer viver bem. Com qualidade. Com qualidade. A gente começa o programa dessa semana com o Dr. Guilherme de Souza, que é urologista, e vamos fazer essa abordagem dessa longevidade masculina para começar o programa da semana. Porque o homem tem... O órgão sexual do homem é de armar. Então, e o fato dele ter uma boa qualidade, uma boa atividade sexual, isso mostra que ele tem saúde. Então, uma maneira, às vezes, uma dificuldade para manter relação sexual está encobrindo uma outra doença, uma doença cardiológica, uma doença vascular. E é exatamente isso que o nosso querido Dr. Guilherme, que é meu urologista, aliás. Que responsabilidade. Muita responsabilidade. Meu colega, amigo, trabalha com a gente lá na Viver Santos desde o início, foi muito legal. Então, vamos começar, Guilherme. Poxa, atividade sexual realmente está ligada à saúde? Olha, dentro da urologia moderna, né, a gente entende, na verdade, a vida íntima do homem como um grande termômetro de saúde. Então, óbvio, tem toda a importância que a vida íntima do homem tem para ele mesmo, isso é evidente, todo mundo entende isso, mas é muito importante a gente encarar as questões de ordem íntima como indicadores do estado geral do homem. Como o Dr. Zé Bento falou, a ereção do homem é um fenômeno circulatório. Então, quando o homem não está bem do ponto de vista sexual, quando ele está vindo para a gente trazendo uma queixa de disfunção erétil, de impotência, né, como a gente ouve falar muitas vezes a gente tem que tentar olhar o cenário um pouco mais macro e procurar algum problema de natureza geral. Os principais vilões aí nesse caso são o diabetes e as doenças circulatórias. Hipertensão. Então, na verdade, toda essa questão de longevidade sexual do homem tem muito a ver também com medicina geral. Tem muito a ver com a interface que a gente faz com a endocrinologia e com a cardiologia, principalmente, que é o nosso foco na medicina. E tem uma questão muito importante da gente falar da procura quase que imediata, como se fosse a questão que salvaria todos os males do mundo, a testosterona. O urologista precisa de um olhar mais pontual sobre essa questão, doutor? Olha, tem duas maneiras de se enxergar esse problema. Tem urologistas que são extremamente conservadores e têm medo da testosterona. E tem também a outra ponta, que são exageros e a tendência de se acreditar que a testosterona é uma panaceia, que ela é algo que vai resolver qualquer problema de bem-estar do homem. A libido do homem, a questão sexual do homem, ela é multifatorial. A testosterona é um ponto muito importante, mas ela é um ponto. O indivíduo não vai estar bem, do ponto de vista íntimo, se ele não estiver bem de saúde, mesmo com níveis bons de testosterona. E o contrário também é verdadeiro. Ele pode estar bem de saúde, mas se ele estiver vivendo com níveis mais baixos, a coisa não vai ficar bem equilibrada. Então é preciso que o urologista tenha um olhar ponderado. Ele precisa atribuir importância à questão da testosterona, fugir da abordagem ultraconservadora, mas é importante também ter um olhar geral, não esquecer dos outros aspectos. Vamos falar dos medicamentos para ereção. Tem trabalhos recentes, eu estava vendo outro dia esse Tadalafila. A Tadalafila não é só para ereção. Tem trabalhos mostrando que diminui a incidência de derrame cerebral, diminui a incidência de doenças cardiovasculares. Quer dizer, Tadalafila pode ajudar a ereção, mas também pode ajudar a saúde do homem. A Tadalafila ela faz parte de uma família de medicamentos que ajuda na ereção justamente por serem facilitadores da questão circulatória, são vasodilatadores. Inclusive, são remédios que surgiram com outro objetivo, com o objetivo de tratamento de questões circulatórias no pulmão. E os pesquisadores entenderam nas fases de teste que existia um efeito adverso, que era uma facilitação da ereção, que acabou virando o mote principal dessa família de medicações. E a Tadalafila, hoje é a que está mais em voga, né? É uma droga muito difundida, de uso muito fácil,
E ela realmente tem a ver com algumas outras questões de bem-estar. Ela realmente pode facilitar eventos circulatórios, ela é usada na urologia também para tratamento, às vezes, combinado de questões prostáticas, então pode ajudar a pessoa que tem problema de próstata a conseguir ter uma dinâmica miccional melhor. Ou seja, parece ser uma droga que tem usos múltiplos que estão começando a querer aparecer agora. Agora, tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, você tem qualquer disfunção sexual e o homem, às vezes, tem disfunção sexual, independente de ter saúde, independente... Porque para você ter uma ereção e ter uma atividade sexual, não é só ter ereção. Você tem a cabeça, tem a libido, tem vários fatores, responsabilidades em casa, no trabalho, emocional. Então, o fato de você ter uma dificuldade de ereção num dia não quer dizer que você tem que recorrer já a esses medicamentos. Isso é uma coisa importante a gente falar, porque isso pode ser só sazonal, é só uma fase que o homem está passando. E pode ser também, está encobrindo, essa dificuldade sexual pode estar encobrindo uma patologia, uma doença. Porque isso aí entra na automedicação, né, doutor? Exatamente. Que é algo condenável. O Brasil é um dos campeões nesse processo de automedicação. Então parece algo corriqueiro, algo ingênuo, e a gente está vendo aqui que não é. Tem que procurar um profissional habilitado, saber se você está bem, e pode ser até que você possa usar a tadalafila ou outro medicamento. Mas primeiro você precisa ter uma orientação com o urologista. Se a gente fala de longevidade sexual, a gente precisa questionar a questão da frequência sexual quando a gente vai avançando nas idades, doutor. Exato. Quanto mais velho, menos sexo. É verdade isso? Acho que isso pode ter sido verdade há algum tempo atrás. Se a gente entender a nossa vida social, e se a gente lançar um olhar um pouco mais crítico, há 75, 100 anos atrás, alguém de 43 anos, que é a minha idade, já era considerado já um ancião, tinha netos, já estava num declínio não só sexual, mas de todas as esferas físicas da vida. Hoje, vou usar uma frase aqui que eu aprendi com o Dr. José Bento nos primeiros anos de Viveres Sanos. Hoje, o homem com 50, 60, 65 anos, ele está no melhor da festa. Então, é natural que nessa época, do ponto de vista profissional, os homens eles estão atingindo o auge, é natural que a questão física acompanhe esse auge. E num cenário onde você tem cuidados que 75, 100 anos atrás a gente não tinha, é natural que a gente tenha respostas diferentes também. Então, eu não acho que hoje seja verdadeira essa frase, não. Quanto mais velho, menos atividade sexual. Isso não precisa ser necessariamente verdade. Não necessariamente. A imagem que o doutor Zé Bento me mostrou uma vez dos dois calhambeques, né, doutor? Exatamente. Um tá lá velhinho, caidinho, farol baixo, mas tem o calhambeque fazendo bibi, né? Buzinando. Ele que está todo reformado, em pé, inteiro, né, doutor? Exatamente. É estado de conservação. Estado de conservação, é isso aí. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu queria chamar o quadro, já que a gente está falando sobre longevidade sexual, existem muitos mitos e verdades com relação a isso. Vamos ver o mito, se é mito ou verdade, essa questão que a gente apresenta agora? As medicações para ereção podem causar infarto? Mito. Nenhum estudo mostrou ou comprovou que o uso dessas medicações podem levar ao infarto. O sildenafila, tadalafila são medicações que aumentam a vasodilatação nas artérias do pênis, levando a uma melhor irrigação e ereção. E não tem nenhuma comprovação de que isso pode levar ao infarto. O que leva ao infarto? Qual é o problema do uso dessas medicações? O problema é o esforço físico prolongado e intenso do ato sexual. Então, geralmente são pessoas que começaram a usar a medicação, não sabiam que tinha algum problema cardíaco, alguma patologia cardíaca, como uma insuficiência cardíaca, uma artéria obstruída coronariana, fizeram uso da medicação e o ato sexual em si, que é o esforço físico, levou ao infarto. Uma única contraindicação para o uso dessas medicações seria pessoas que usam medicações que têm na formulação nitrato, que também é um vasodilatador potente, associado a essas medicações, pode sim levar ao infarto ou um AVC.
e é totalmente contraindicado. Por isso a importância de passar por um cardiologista, um urologista, antes de fazer uso dessas medicações de forma controlada e adequada. Tudo bem, estamos de volta aqui, Dr. José Bento, agora com uma endocrinologista para falar sobre longevidade sexual. É isso aí. Doutora Caroline Castro, joia preciosa do Piauí, aqui na clínica. Isso mesmo. Bem-vinda, doutora. Obrigada Tá com a pelo gente convite. lá na Anália Franca e tá com a gente aqui na na Jardim América. Muito bem. Então, estamos falando sobre agora um aspecto mais ligado à longevidade sexual da mulher. A mulher tem uma característica marcante. Não é uma doença, é uma condição que pode ser também muito favorável, dependendo de como ela chega até lá, que é a menopausa, doutor. Exatamente. Quer dizer, é um marco isso para a mulher, né? Eu nem gosto de falar esse nome menopausa, porque parece um marco do envelhecimento. Mas o senhor fala né? o quê? É uma diminuição na quantidade de hormônio, que é o que acontece na menopausa. Ela tem todos os sintomas pela diminuição hormonal. Você está passando por uma fase de diminuição hormonal. Vamos fazer a reposição. Porque a gente estava falando do Dr. Guilherme, e ele estava falando sobre a atividade sexual masculina e esses medicamentos que ajudam demais essa atividade sexual masculina. Mas e a mulher? Quer dizer, a gente tem o casal, né? Porque um dos sintomas que a mulher tem durante essa diminuição hormonal é a diminuição da libido, Exato. a secura vaginal. Como que você pode ajudar? Então, nesse período de menopausa, né, um dos principais sintomas, como o senhor bem falou, é a redução de libido. Então, como que a gente aborda essa redução de libido que acontece na mulher pós-menopausa? Não só pela redução dos hormônios, mas lembrando que a libido é multifatorial. Então, a gente tem que lembrar do tempo de casamento, os fatores psicológicos, o sono da mulher, como que tá, né, o estresse, e também fazer a avaliação dos hormônios, porque aí a gente vai avaliar quem tem indicação, quem não tem indicação. E na mulher pós-menopausa, eu costumo falar, né, quem não tem indicação de reposição hormonal, porque quase todas as mulheres elas vão ter essa indicação e vão ter o benefício não só na libido, mas em outros fatores ali que acontecem após a menopausa. A secura vaginal, o sono, né, também melhora muito, né, com a reposição hormonal. Então, a gente vai fazer essa avaliação como um todo, excluindo aquela mulher que não pode usar, né, mulheres que têm um câncer, estrogênio dependente, câncer de mama, câncer de endométrio, um histórico aí que não vai poder, histórico de trombose, doenças hepáticas, mas excluindo essas mulheres, todas as outras vão se beneficiar e com a reposição hormonal, estrogênio, progesterona, algumas podem se beneficiar também da testosterona, que aí, iniciando essa reposição hormonal, a mulher vai ter um benefício muito grande na libido e nos outros sintomas da menopausa, nos calorões, nos fogachos, no sono. Agora, é o tal negócio. Reposição hormonal também não é a fonte da juventude. Fala, como começou a fazer a reposição Igual a gente hormonal, falou da testosterona também. Exato, não é. Quer dizer, tem que ter uma mudança de hábitos. A mulher precisa fazer uma atividade física, precisa tomar cuidado com a alimentação. Também. Porque ela acaba tendo uma tendência muito maior para engordar. Exatamente. Então, o sono, como você falou, tem que ter uma higiene do sono, não ficar no celular até meia-noite, 1h da manhã, com aquela luz, você inibe a produção de melatonina, você acaba dormindo mais tarde, tendo uma má qualidade no sono. Então, é multifatorial. Exato. Agora, essa reposição hormonal, como que você indica? Você indica através de pellets, você indica através de creme, como que você indica? A gente tem a reposição hormonal via oral e tem a reposição não oral. A melhor opção, a que é mais segura, porque muita mulher tem medo de repor hormônio na menopausa, sempre associa a reposição de hormônio com câncer. Isso é um mito muito grande. Com o ganho de peso, elas ficam com medo de repor hormônio e ganhar peso. Tem uma dúvida sobre casos de câncer de mama na família. Isso é um impeditivo para a reposição hormonal? Não.
Câncer de mama na família não é uma contraindicação formal à reposição hormonal após a menopausa. A contraindicação é histórico de câncer naquela mulher. Se ela tiver um histórico de câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal, tá? Mas o histórico na família não é um impeditivo, não. Sabe o que eu costumo falar? Porque elas vêm com esse medo, com esse Elas mito, têm muito né? medo. Então, o que eu costumo falar? Quando que a sua mãe teve o câncer de mama? Ela teve com 50 anos. E ela estava fazendo reposição? Não, não estava. Então, ela estava sem hormônio. Ela estava sem hormônio. Vulnerável. Vulnerável. E por isso que ela teve o câncer de mama. Não é o hormônio que dá o câncer de mama. Pelo contrário, é a falta dele que diminui o sistema imunológico, acaba abrindo então a chance dela ter esse câncer de mama. Então, reposição hormonal não é câncer de mama. Elas ficam com medo de engordar também. Ela sempre me tem, eu vou ganhar peso. Não vai ganhar peso. Assim, pelo contrário, ela tem que manter hábitos de vida saudável, ela tem que fazer exercício físico, uma alimentação saudável, né? Mas a reposição hormonal não está associada ao ganho de peso. Mas assim, após a menopausa, a gente sempre vai preferir as vias não orais, né? Através de adesivos, gel transdérmico, que são as vias mais seguras. Mais seguras em relação ao quê? A trombose, porque a gente vê que as vias orais têm um risco ali discretamente maior de trombose. Então a gente vai preferir essas vias não orais porque elas são mais seguras atualmente. Doutora Caroline, eu quero te agradecer muito sua generosidade, sua gentileza aqui conosco, valeu demais. Sucesso aí na jornada. Gostei muito do convite, obrigada. Valeu. E tá na hora, doutor, do nosso quadro, estamos falando de longevidade sexual. Que exame é esse? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um exame muito importante para a avaliação da longevidade da vida sexual do homem. E esse exame é a ultrassonografia com Doppler colorido das artérias do pênis. A gente chama comumente esse exame de ultrassom de pênis. Esse exame ele dá uma informação extremamente relevante no quesito circulação. É uma forma de a gente complementar aquilo que a gente extrai na consulta. Esse exame ele é feito de maneira ambulatorial, ele não exige nenhum preparo, ele é feito com o paciente deitado, de barriga para cima, com equipamento convencional do consultório. Esse exame traz para a gente uma informação importantíssima. A gente consegue, através dele, saber como estão as artérias do órgão genital do homem. E isso traz para o urologista muita confiança na hora de escolher alguma modalidade de tratamento e, principalmente, na hora da gente saber e conseguir fazer a correlação de como está a circulação da parte genital do homem. A grande vantagem desse exame é que a simplicidade dele permite que a gente peça e use esse exame sempre que necessário. Muitas vezes a gente usa quando a pessoa tem alguma queixa de disfunção erétil ou algum problema da ordem íntima. Mas muitas vezes a gente pode incluir esse exame no próprio check-up masculino. É isso que a gente costuma fazer e a gente consegue ter excelentes resultados em termos de tratamento e prognóstico. Tudo bem, estamos de volta agora para falar de uma outra abordagem dentro dessa longevidade sexual, doutor Zé Beto. Exatamente. A gente está falando sobre longevidade sexual, você precisa cuidar do equipamento, não tem jeito, aliás, tudo você precisa cuidar do seu cérebro, senão ele atrofia, você precisa cuidar dos seus músculos, senão eles atrofiam, e você precisa cuidar do aparelho genital. Já falamos com o urologista, agora vamos falar com a fisioterapeuta, a Isabela. Isabela Staboli. Isabela Staboli, ela faz um trabalho, trabalha comigo lá na Jardim América, e ela faz um trabalho espetacular. Ontem mesmo teve uma paciente que te elogiou demais, falou assim, doutor, isso aí todo mundo devia fazer depois de uma certa idade, porque você precisa fortalecer a musculatura do períneo. Explica um pouquinho pra gente o que é o períneo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Bom, o períneo é os músculos do assoalho pélvico, são os músculos íntimos, né, que envolvem a parte inferior aqui da nossa pelve, onde a gente está sentado, né, então a gente tem, tanto homens e mulheres têm esse assoalho pélvico. É um conjunto de músculos que tem várias funções, desde segurar o xixi, né, de segurar o pum, de segurar as fezes. Eles também ajudam na sustentação das vísceras, né, então sustenta a bexiga, sustenta o útero, mas eles também têm um papel muito importante na função sexual.
Então, se a gente trabalha bem esses músculos, melhora a nossa lubrificação, melhora a nossa percepção, pensando em sensibilidade ali durante a relação sexual, pensando na mulher, né? E também para o homem pode ajudar um pouco também na ereção, porque vai chegar mais sangue naquela região e vai fortalecer, e aí vai ter mais esse controle, pensando em funcionalidade ali da região. E muitas vezes você tem aparelhos lá que mostram, você pede para a mulher contrair essa região perineal e elas não sabem o que é, né? Não Sim. sabem exatamente qual músculo que você está falando. Imagina mulheres de 40 anos, 45 anos que passaram todo esse tempo sem saber contrair essa Como musculatura. fazer. Imagina, na Tailândia tem shows que a mulher coloca uma banana dentro da vagina e ela expele essa banana cortada. Ela corta a banana dentro da vagina e expele essa banana. Tem jogo de ping-pong. Sim, tem o jogo jogo de de ping-pong, ping-pong que ela também com a vagina. expulsa. Saque. Cortada. Com efeito. É verdade. Variações Sim. por causa do controle, né? Exato. Então lá é uma técnica que é passada de mãe para filha, então é uma questão muito assim, né, prática muito cultural, né? Pensando aqui no ocidental, né, muitas mulheres nem sabem que existe, que a gente precisa treinar esses músculos. Então mais de 30% das mulheres não sabem. Então quando eu peço para elas saberem, tenta apertar, né, segurar para fazer xixi, elas apertam a bunda, prende a respiração, porque elas acham que às vezes segurar o xixi é como, né, segurar o bumbum, mas não. Às vezes é um movimento que ninguém vai ver que você está fazendo. É um movimento realmente íntimo. Você trouxe esses objetos aí, fazem parte desse exercício, dessa consciência? Faz. Então, assim, é claro, né? Eu trouxe esses equipamentos esses recursos que auxiliam em alguns tratamentos, por exemplo, de frouxidão vaginal, então sensação de vagina larga, perda de xixi, né? Então, é claro que a gente passa vários exercícios, né? Que seriam esses exercícios íntimos e principalmente esses aqui são os cones vaginais, a gente também utiliza em certo momento do tratamento para ajudar no fortalecimento desses músculos íntimos, né? E aí, tem várias cores, então vários pesos, e a gente ensina essa mulher a fazer o treinamento em casa. Tanto a gente usa esses recursos durante os nossos atendimentos de uma forma funcional, então ela andando. A diferença entre eles é o peso. É o peso. Pesado, É um hein? formato anatômico, Tem uma variação de 20 a 60 gramas desse modelinho, mas tem até 120 gramas. E aí, então, a gente faz como se fosse um treinamento funcional para esses músculos íntimos. E ajuda bastante pensando em melhorar a lubrificação, principalmente, né? Então, esse é um dos recursos que a gente utiliza, mas é claro, por exemplo, pacientes que têm dor na relação sexual não é indicado, porque a gente vai usar como fortalecimento e quem tem dor tem uma tensão e a gente precisa diminuir essas tensões desses E para o músculos. tratamento dessa dor na relação sexual, porque muitas mulheres acham que dor na relação sexual é uma coisa normal. Não é Sim, normal. não A é relação normal. sexual foi feita para dar prazer. A relação sexual não foi feita para ter dor. Não Uhum. foi feita para ter dor. Se está com dor, alguma coisa errada tem. É lógico que de vez em quando tem uma dor porque a bexiga está cheia, o intestino está cheio, aí isso é normal. Uhum. Mas você sempre ter dor, isso não é normal. E aí que a Isabela entra, e aí com esses dilatadores. E aí o tratamento para dores na relação sexual, a gente usa tanto técnicas manuais, né, massagem perineal, que é muito comum, por exemplo, mulheres na menopausa sentirem dor na relação. E um dos recursos, além de outras técnicas da físio, seriam os dilatadores vaginais, né? Então, os dilatadores a gente ajuda a simular uma penetração. Então, a paciente ela entende que a penetração é algo positivo, que pode ser prazeroso. E a gente chega, né, tem vários níveis de dilatadores, e a paciente vai entendendo que a dilatação, ou seja, algo dentro da vagina é algo positivo, que não precisa doer, né? Que pode ser algo prazeroso. Então, isso que a gente tenta trazer na fisioterapia, que a relação sexual tem que ser prazerosa, sem ter desconfortos. Isabela, e quando a gente fala de longevidade sexual, a gente está falando de um preparo para que a mulher chegue lá na frente de forma saudável, tranquila. Então, é algo que tem que começar desde já, né? Exatamente. Então, a vida sexual, né, ela inicia em qualquer fase da vida da mulher e a gente pode fazer a forma preventiva. Então, mulheres adolescentes, jovens, gestantes, mulheres no pós-parto, menopausa. Então, a fisioterapia a gente pode fazer em qualquer fase. Não necessariamente precisa ser para tratamento, né? Não precisa ter alguma queixa, mas a prevenção é o melhor caminho. Então,
Então, o que eu posso já ir fazendo para treinar esses músculos? E a fisioterapia a gente consegue auxiliar, mostrando o que já pode fazer durante o exercício físico, no nosso dia a dia, os treinamentos. Lembrando que os homens também têm assoalho pélvico. Tem, daí os homens também, né, podem também exercitar esses músculos, também podendo ajudar, pensando nessa longevidade aí sexual também. O maior exemplo de prevenção é quando a Isabela trabalha no períneo, na região perineal das mulheres que vão ter filhos. Então ela, mais ou menos com 8 meses, 9 meses de gestação, ela já começa a orientar para ver se a mulher não precisa fazer aquele cortezinho para ampliar o canal de parto. Isso. Esse é um trabalho sensacional que a Isabela faz. E depois do parto também. Depois do parto, a vagina fica muito seca, fica atrófica por causa da amamentação. Também a Isabela entra ali para orientar a mulher a como melhorar essa lubrificação. Muito bem, Isabela. Bom, a gente quer te agradecer muito pela participação. Eu Sucesso aí na jornada. Obrigada, Obrigado. Volte sempre. Chegou a hora, doutor, daquela prosa. Prosa de consultório. Eu adoro esse quadro. É muito legal. Vamos ver. Tenho várias histórias de consultório, né? Uma delas é de uma paciente assim, muito querida, 59 anos, chegou no consultório com queixas de ressecamento vaginal, diminuição de libido, que eram as principais queixas, mas também com sintomas depressivos, irritabilidade, queda de cabelo, ressecamento de pele, enfim. Estava lá arrasada porque parou de menstruar e começou a ter vários sintomas. Fizemos toda a rotina, né, e resolvemos entrar com reposição hormonal. E ela respondeu super bem à reposição. Evoluiu super bem, começou a fazer atividade física começou a fazer 2 vezes ao dia. Eu até tive que diminuir um pouquinho, que estava se lesionando. E aí virou amiga, acabei indo no aniversário de 60 anos. Ela me apresentou o marido. Ela disse, amor, essa daqui que é minha ginecologista. Ela que faz a minha reposição hormonal. Aí ele me olhou e disse, bem, eu não sei se eu te amo ou se eu te odeio. Aí eu olhei e disse, bem, olha a mulher que você tem ao lado. Com certeza você tem que dizer que me ama, né? O mínimo. Ele olhou para ela e disse, realmente eu te amo. Eu disse, agora você que corra atrás, porque a sua mulher tá voando. E é isso, né? A gente faz reposição hormonal para fazer com que a mulher renasça, né? Consiga ter uma excelente qualidade de vida nesse período que é tão difícil para a mulher. Então ela evoluiu super bem, está super bem, vai ficar melhor ainda. E essa é uma história que me marca bastante, porque eu consigo acompanhá-la muito de perto. Bacana, hein, doutor? Legal. Você vê como é importante também a participação do homem. Não é só tratar da mulher, e não é só tratar do homem. Tem que É tratar o casal que envelhece junto e vive feliz junto. Muito bacana. Bom, doutor, ficamos por aqui. É isso aí. Mas também voltamos por aqui. Tudo bem, voltamos. Bem. Até semana que vem. Muito Semana obrigado que vem. pela sua companhia. Compartilhe o conteúdo com as pessoas que você sabe que vão aproveitar informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Tá Tudo bem. Tá tudo bem.